Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista no bairro de Cima. Espero que todos estejam bem. Para começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, lhe agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui para estudarmos a Tua Palavra, Pai, e aprendermos mais de Ti, meu Senhor. Me capacite, meu Deus, me conduza para que tudo que eu disser, Pai, seja de acordo com a Tua Palavra, Pai, sem distorcê-la em nada, Pai. Essa é a minha oração que eu lhe faço agradecido. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, vamos começar com a leitura do texto que se encontra em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vivemos, num sistema que parece que cada dia nos esgota mais, nos exigindo ao máximo. Muitas vezes parece que nossa vida se resume em ir trabalhar, comer, se locomover, dormir, e esse ciclo vai se repetindo dia após dia, e parece não ter fim. E agora, com as redes sociais, isso parece que ficou muito pior, e ainda mais para quem trabalha e estuda. Então, é uma sobrecarga diária, infindável. Mas quando lemos isso aqui, que está em Mateus, o Senhor Jesus que disse essas palavras, ele não estava se referindo a essas coisas, a essa rotina que a gente vive, que nos esgota, que nos suga ao máximo. Não, ele estava falando de algo ainda mais profundo, muito mais profundo. Ele fala daquelas pessoas que tentam alcançar os céus pelos seus próprios esforços. São aquelas pessoas que, quando a gente pergunta, quando você partir deste mundo, para onde você vai? E a pessoa pergunta se ela vai para o céu. E a pessoa ela responde muitas vezes que ela faz o seu melhor, deixa de cometer o pecado X ou Y, faz caridades, tenta dar seu melhor, vai sempre aos cultos ou missas, e por aí vai a lista de obras, E a pessoa ela trabalha, sem nunca ter a certeza se um dia irá realmente para o céu, sem ter certeza se aquilo realmente vai levá-la para lá, se é o suficiente, E não existe nada mais angustiante, mais pesado, do que isso, E você até pode, pensar que eu posso estar exagerando, que não existe mais pesado, mais angustiante do que esse trabalho para alcançar o céu, Mas imagine, principalmente para quem se importa com o seu destino após a morte, Imagine que a gente não está falando aqui de um sofrimento que vai durar 5, uma angústia que vai durar 10, 20, 30, 100 anos. A gente está falando da eternidade, a gente está falando do inferno, a gente está falando de um lugar que haverá choro e ranger de dentes, de um lugar que o sofrimento, muito pior do que a gente encontraria aqui no mundo, em qualquer circunstância, mas só que sem fim, um sofrimento eterno. E sabendo, porque no fundo a gente sabe que tudo que a gente fizer, as nossas obras, elas não são suficientes, se a gente for conferir lá em Isaías, Isaías capítulo 64, Isaías 64, versículo 4.
Não, Isaías 64, 6. Desculpa. Isaías 64, 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Então, assim, talvez você não acredite na vida após a morte, ou talvez até acredite, mas não acredite na existência de um inferno e pense que isso seja só algo para influenciar pessoas de mente fraca, que são altamente sugestionáveis. Mas Deus não precisa da nossa crença para existir, E a Bíblia dele não precisa que a gente creia nela para que ela seja verdadeira. E o céu e o inferno não vão arredar 1 milímetro de onde estão só porque alguém acha que é fantasia. Pode parecer ofensivo, mas é só por questão, nosso tempo é limitado para argumentar sobre, Mas olhando do ponto de vista, você tendo a certeza que esses lugares existem e que, e não sabendo se o que você está fazendo será o suficiente, ou tendo a certeza, como a gente pode conferir lá em Isaías, tendo certeza do que a gente faz não significa nada. Lembrando que o padrão, certa vez o Senhor Jesus Cristo ele fala: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então o padrão de perfeição ele é inalcançável. Ser perfeito como Deus é perfeito. Então é um padrão que para o ser humano jamais será possível alcançar. Então, ter certeza de que não cumprimos os requisitos para entrar no céu e saber que o inferno é nosso destino, porque para quem pensa, defende questão de meritocracia, onde que o ser humano, todos nós, eu, você, seja quem for, onde a gente merece passar a eternidade é no inferno. Vamos até conferir o que Deus tem para nos falar nesse sentido. Vamos lá para um texto que eu costumo trazer nas minhas pregações com certa frequência, mas vamos lá em Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículos de 10 a 20. Romanos 3, de 10 a 20. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E não pense, que aqui se exclui eu ou você. Aqui está se referindo a toda a humanidade, sem exceção. E daí que vem nosso fardo pesado, porque somos imperfeitos perante um Deus perfeito. Somos miseráveis, insuficientes, pecadores frente a um Deus que é santo, santo, santo. Então, no fundo, somos culpados e sabemos disso, por mais que neguemos até para nós mesmos. Mas, graças a Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Isso depois você pode conferir lá em João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. É em Cristo que encontramos, né, o descanso para as nossas almas. Né? E aqui já começa a fazer um pouco mais de sentido, né, aquilo que lemos lá no início. Porque Ele levou sobre si a nossa culpa. Como a gente pode ver lá em Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Falando, né, sobre Cristo, né, que perdoou nossos pecados, cancelou, né, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E se, né, para fazer um complemento aqui, a gente voltando lá para Romanos 3 e completando aquela leitura, vamos voltar lá para Romanos capítulo 3, só que agora os versículos de 21 até o final do capítulo. Romanos 3, de 21 a 31. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. E para ficar claro, né, que nem todos conhecem do vocabulário bíblico, né? Mas gentil é todo aquele que não é judeu. Né? Então, se você não é judeu, você é gentil. Né, para que não haja confusão. E isso é simplesmente maravilhoso, né? Porque todos nós nascemos condenados ao inferno. Lá que é o nosso lugar de direito, por assim dizer. Lá que é o lugar justo para todos nós passarmos a eternidade. Mas Deus, em seu infinito amor, né, por toda a sua misericórdia e graça, não nos deu a punição que merecíamos, né, ou merecemos, mas nos deu um presente que não merecíamos, né? Que não merecemos. Né? Ele entregou Jesus para que esse não fosse nosso destino, né? Que o inferno não fosse nosso destino, bastando a nós tão somente nos arrependermos e crermos. Né? E quando a Bíblia fala de arrependimento no sentido para salvação, né? Alguém poderia até se perguntar, né? Mas e se eu não me lembrar de todos os pecados que eu já cometi? Ou se eu cometer um pecado e não tiver tempo, né, de me arrepender daquele pecado? Quando a Bíblia, no sentido de salvação, está falando de arrependimento, ela não está falando de você se lembrar de cada pecado individualmente e pedir individualmente perdão por cada um desses pecados. Não.
Até porque muitas vezes a gente comete diversos pecados, né, sem percebermos. E também não sabemos dos pecados futuros, né? E por que eu estou falando de pecados futuros? Porque essa salvação, né, quando a gente recebe ela é imediata, né? Vamos voltar lá para o Evangelho segundo João, no capítulo 3 também, só que lá no versículo 36. João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então prestem atenção. Não é que, se você crê em Jesus, né, um dia, quem sabe, você terá, né, a salvação. Não, você tem. É imediato, né? E como a gente não pode perder essa salvação também, porque você poderia pensar nisso. Posso adquirir ela imediatamente, e se eu perco ela depois? Isso é impossível, né? Vamos ver isso um pouquinho mais à frente, aqui no Evangelho segundo João ainda, no capítulo 6, nos versículos de 37 a 40. João 6, de 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu, todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E, né, para além do fato de que, quando a gente fala que pode se perder a salvação, a gente está chamando o Senhor Jesus de incompetente ou de mentiroso, ou ambas as coisas, né? Então, para além disso, para além da promessa do Senhor Jesus, a gente ainda pode conferir lá em Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, ainda uma garantia adicional, né? Então, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Nele também vocês, nele quem aqui, né? O Senhor Jesus Cristo. Então, nele, o Senhor Jesus, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Para quem não sabe o que é penhor, né, resumindo muito aqui, é uma garantia. Então, o Espírito Santo, ele é a garantia, né? Garantia de quê? De que essa salvação ela vai ser imperecível, resumindo muito aqui, né? Então, assim, se você não estava confiando suficientemente só na promessa do Senhor Jesus, a garantia ainda é o Espírito Santo de Deus, né? Se de fato a gente pudesse perder essa salvação, né, que o Espírito Santo deveria né, ser executado, né, o termo aqui para o penhor, né, para algo penhorado, né? Então ele que deveria ir para o inferno. Isso é até absurdo a gente pensar, né? Então acho que a gente pode ter total confiança de que ela é imperecível. E tendo tudo isso que foi dito, então não faz sequer sentido da gente se arrepender individualmente de cada um dos nossos pecados, né? A gente resumindo o conceito de arrependimento nesse contexto, né, biblicamente falando, né, nesse contexto bíblico, né, quanto à salvação, é basicamente o fato da gente concordar com Deus, de que somos miseráveis, somos pecadores, que por nossos próprios esforços é impossível alcançarmos o padrão de perfeição, que, como eu já disse, é ser perfeito que nem o próprio Deus, porque quando a gente pensa assim, eu não estou tão mal assim, né? Não sou uma pessoa perfeita, né? Mas, eu sou até uma boa pessoa. A gente pensa nisso
porque a gente compara com outras pessoas igual a nós, né? Outros seres humanos. E só que a comparação ela tem que ser com o próprio Deus. Aí o abismo incomparável se mostra, né? Nós não conseguimos ter esse mesmo grau de perfeição, não conseguimos nem passar perto, né? Então, sim, esse arrepender, ele é o concordar que é impossível eu alcançar pelos meus esforços a salvação, né? Que eu sou miserável e mereço o destino justo da minha alma é o inferno. E o crer, né, é o confiar plenamente no sacrifício de Cristo. É confiar que o sacrifício de Cristo é o suficiente para garantir a minha entrada nos céus, né? E que eu não preciso complementar nada, eu não preciso fazer uma obra adicional para que, né, não é como se o Senhor Jesus fizesse uma parte e eu tivesse que complementar, ou ele me desse a primeira parte por completo, mas aí daí para frente eu que tenho que preservar para não perder. Não, né? É completamente na mão do Senhor Jesus, né? Então esse é o crer, e crer que essa salvação ela é imperecível, porque quem garante ela é o próprio Deus, né? E da mão dele quem é capaz de tirar, não é mesmo? E prosseguindo aqui, né? Isso que a gente, pensando em tudo isso, quão miseráveis somos e quão grandioso é o presente de Deus, né? Isso é muito maravilhoso, né? É incomparável, é absurdo, né? A gente pensar em termos humanos. E para aqueles que já foram agraciados por esse presente de Deus, nada mais resta do que a entrega, do que a gratidão, do que a santificação por aquele que nos salvou, né? Bom, deveria ser assim, né? Mas infelizmente há muitos crentes que se esqueceram da bondade de Deus. Muitos crentes que aceitaram a Cristo como Salvador, mas parece que depois disso desconhecem a Deus e agem como se nada, nenhum favor devessem a Ele. E vamos abrir nossas Bíblias em Oséias, no capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Aqui, nesse capítulo, né, peço que depois todos leiam o contexto, o Senhor está condenando, né, aqueles que têm um falso arrependimento. Essas palavras que a gente leu aqui é o Senhor citando aqueles que isso é uma citação de palavras que foram mencionadas, né? Mas só que por pessoas que aparentemente tinham tido um arrependimento, mas logo demonstram que isso se esvanece, né? Isso vai embora, que nem um vapor que daqui a pouco some, né? Então, o Senhor confronta aqui essas pessoas que têm até as palavras certas na boca, né? Mas no coração o arrependimento verdadeiro nunca aconteceu. E eu acredito que aqui a gente pode até expandir um pouco essa crítica, né? Como eu disse anteriormente, podemos expandir para aqueles que até se arrependeram verdadeiramente e creram verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, vindo a ser salvos, né, verdadeiramente, mas que no fim das contas servem a si mesmo, né? Como eu já ouvi algumas vezes, né, que tiveram facilidade para aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, mas não como seu Senhor, né? São crentes que são rebeldes contra Deus. E, né, como eu disse, servem somente a si mesmos, né? Então, assim,
A pessoa ela aceitou a Cristo, foi salva, mas pouco se importa se seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, demais familiares, colegas de trabalho, ou qualquer outra pessoa que passe por sua vida, se aquela pessoa está indo para o inferno. Né? Até pregam uma, duas, quem sabe 3 vezes para aquela pessoa, mas se ela não aceita o Evangelho, esse crente já desiste dela. Né? E aqui, né, vale ressaltar que, né, a gente não impõe o Evangelho, até porque seria um contrassenso, né? Porque o crer, né, ele é muito pessoal, né? Ele é muito íntimo. Né? Você forçando uma pessoa, ela no máximo vai fingir que creu, né? Mas ela não vai crer de verdade. Né? E Deus não dá essa autoridade ao crente de impor. Né? Então, vamos diferenciar o insistir com o impor. A gente não pode impor de forma nenhuma, mas também não devemos desistir. Né? Então, essas pessoas, elas até falam que são muito gratas por essa imensurável salvação que Deus nos deu, mas que não dão sequer o mínimo para a santificação e serviço ao Senhor. Falam que a Bíblia é sua única regra de fé e prática, mas sequer a conhecem direito, nem se preocupam em conhecer de fato, né? Quem dirá em segui-la, né? E quando a palavra do Senhor nos diz para termos o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar que o nosso Senhor Jesus Cristo, isso não foi uma sugestão, isso foi uma ordem. E quando a Bíblia nos fala para termos em Jesus Cristo um alvo para ser imitado e alcançado, por mais que nessa vida, neste mundo, a gente não consiga de fato alcançá-lo, mas pelo menos, né, a gente permanece caminhando, né, rumo a esse alvo, e a gente nunca para nessa evolução, nessa santificação, no amadurecimento, né, da nossa salvação, que a Bíblia também chama de desenvolvimento da nossa salvação. E quando também o Senhor, e isso foi uma ordem também, né? E quando o Senhor Jesus Cristo disse para que amarmos uns aos outros como Ele nos amou, né? E ali fica bem claro que Ele está falando do amor entre os crentes na fé, né? Ou seja, para os irmãos, os irmãos em Cristo amarem uns aos outros como Ele nos amou, né? Quando Ele fala isso, também é uma ordem, e a gente não deve se esquecer das inúmeras atrocidades que cometemos contra Ele todos os dias, sem perdermos, de fato, esse amor, né? Então, isso também foi a ordem. E também, quando né, o Senhor nos diz para não abandonarmos as nossas igrejas, como muitos têm feito, e né, essa mesma afirmação que foi dita há praticamente 2 milênios atrás, ela ainda continua verdadeira hoje, né? Isso também foi uma ordem. E para a gente, eu poderia, né, ficar aqui mencionando várias ordenanças de Deus, mas para a gente caminhar para o fim da mensagem, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículos de 8 a 10. Muitos já conhecem, pelo menos os versículos 8 e 9, mas se esquecem do 10. E vale lembrar que isso foi escrito a crentes, né? Então, relembrando de como que fomos salvos e finalizando com o porquê, né? Para quê? Porque pela graça vocês são salvos. Aqui vem outra parte do vocabulário bíblico, né? Graça é aquele favor que a gente não merece. Então, porque pela graça vocês são salvos,
mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As nossas obras, elas são inúteis para a salvação, mas são fundamentais para o testemunho da nossa fé e para o serviço e adoração a Deus, né? Para agradar a Deus. O ser humano, ele foi criado, o ser humano como um todo foi criado para servir a Deus, né? Para glorificar a Deus. E após cairmos, Deus nos entregou o Senhor Jesus Cristo, né? Para nos resgatar, para que de uma forma maior e melhor, por assim dizer, possamos adorar a Deus, possamos servir a Deus, possamos glorificar a Deus. E quando deixamos de fazer isso, né, quando não atentamos a essas coisas, estamos falhando miseravelmente 2 vezes na nossa existência. E quando propositalmente ignoramos as ordens de Deus e agimos como bem entendermos, nós nos fazemos reis e deuses sobre nossas próprias vidas. E não se enganem, meus amados, Deus não aceita concorrência. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? A gente pode ver isso lá em Hebreus capítulo 10, versículo 31. E quando o apóstolo João, né, na sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 21, ele diz que, filhinhos, cuidado com os ídolos. A gente tem que atentar para que muitas vezes nós somos os nossos próprios ídolos e devemos fugir disso, né? E para todos aqueles que acreditam que já estão dando o melhor que podem, que mais do que isso não é possível, que já chegaram no seu ápice, a mesma palavra que o Senhor Jesus direcionou certa vez a um grupo de saduceus, né? Em outro contexto, é claro, mas acredito que casa muito bem com esse contexto aqui também. Eu também passo para você que tem isso em mente. Vamos ver lá Mateus, capítulo 22, Mateus 22, versículo 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Espero que ela de fato gere mudança em cada um de nós. Espero que todos tenham uma boa noite. Vamos fazer uma oração para finalizar e após, tenham todos uma ótima noite. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, lhe agradeço, meu Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de pregar a Tua Palavra, meu Senhor. Toque ao coração de todos nós, meu Deus, e gere em cada um a mudança necessária, meu Deus. Para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que não entregaram a Ti as suas vidas, Pai, que o Senhor possa abrir a mente de cada um, Pai, para que entendam verdadeiramente o plano de salvação e venham aceitá-lo, Pai. E para aqueles que já se converteram, meu Deus, toque o coração também para que entendam que devem Te servir, Pai, que entendam a importância do serviço ao Senhor, a importância da Tua Palavra, que realmente sejam submissos a Ti, Pai amado. Essa é a minha oração que eu lhe faço, agradecido, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.